para começar o nosso programa, a gente vai falar de um assunto que toda mulher gosta, que é decoração. Qual mulher que não gosta de sempre ter alguma coisa nova dentro de casa, de mudar alguma peça da casa, ou mudar tudo de uma vez? Então, como a gente está no mês das mulheres, a gente trouxe esse assunto para vocês e a gente vai entender um pouquinho mais sobre os quartos, digamos, as tendências que tem em quartos. Para quem trabalha como digital influencer, a gente vai ter ótimas dicas. E quem conversa com a gente para dar essas sugestões é a arquiteta Ludmila Ronchi, do escritório Leque Arquitetura, e a Larissa Verde, também arquiteta do escritório Verde Arquitetura. Elas já estão aqui e vão conversar com a gente. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Sejam bem-vindas. Obrigada. Então, quando a gente fala em arquitetura, quando a gente fala em decoração, o olho da mulher brilha, né? Sim. A gente é consumista, não adianta. A gente sempre quer ter uma coisa diferente dentro de casa, nem que seja um vasinho. Colocou um vasinho novo, pronto, mudei o ambiente da casa. É mais ou menos isso, né? Sim. Também. Então, a questão desse tema que a gente escolheu, que vocês trouxessem hoje aqui para nós, que é quarto estúdio para digital influencer. A gente sabe que é uma profissão que vem crescendo muito. Hoje em dia a gente vê até muitas mulheres que pensavam assim, eu não tenho muita habilidade com essas coisas, mas dão dicas ou de maquiagem ou de culinária, sempre estão em movimento em rede social e elas precisam de um ambiente adequado para isso. Como que surgiu essa ideia? Na verdade, esse espaço que a gente fez participou de uma mostra de arquitetura. A gente já sabia que nós não queríamos um espaço convencional de uma residência. Então, a gente imaginou em algo que chamasse a atenção do público. Então, por isso que a gente pensou num quarto estúdio, porque a gente consegue otimizar um ambiente que a pessoa tem em casa, como é um quarto, e transformar num estúdio que é o que ela pode filmar, tirar fotografia, ter vários cenários no mesmo ambiente. Tá, já que você está falando, Larissa, dessa questão Ludmila, de... eu sou Ludmila. Ludmila. Ela é Larissa. Eu não sei para onde olhar. Ludmila, já que a gente está falando nessa questão de projeto, de criação, de espaço, de amostra, como que vocês podem destacar esse aprendizado junto ao público? Olha, a gente Agora a Larissa vai falar para mim. A gente trouxe algumas soluções no nosso projeto para mostrar para o público que, na verdade, além de ser isso, a gente ter um espaço em casa, que é que a gente acabou transformando junto com o quarto, o estúdio dela, a gente também trouxe soluções financeiramente viáveis para as pessoas. Então, a gente mostrou que é possível, sim, todos fazerem, você não precisa investir muito dinheiro, dependendo do que você quiser. Mas a gente também trouxe, além dessas soluções mais viáveis, a gente também mostrou para o público que muitas coisas nós mesmos podemos fazer. Através da nossa criatividade, da nossa mão de obra, a gente consegue fazer. Nós trouxemos na amostra algumas peças de revestimento que nós pintamos. Também nós fizemos lá um painel de corda, nas fotos vai dar para ver. Então, são soluções que as pessoas mesmo podem criar nos espaços de forma muito simples, que já vai dar uma outra cara, né, para o espaço. Entendi. A gente tem então as imagens que ela comentou, já vamos começar a colocar para o pessoal de casa entender. Olha que lindo que ficou esse ambiente, gente. Sim. Muito bonito. Tá, uma das maiores dúvidas que eu acho que as pessoas devem ter, Ludmila, como são baseados os orçamentos para a contratação de um arquiteto? Na verdade, nós costumamos trabalhar com cada cliente, né? É muito individual isso. Então, a gente tem aquela primeira conversa com o cliente, conversando sobre as necessidades, sobre o que ele pensa, sobre o que vai ter no projeto. E a partir disso, dessa conversa e as necessidades dele, a gente trabalha em cima de um orçamento do que vai ser necessário, tanto no projeto quanto em acompanhamento ou obra, baseado nisso. Sempre um orçamento é diferente do outro, porque nós temos necessidades diferentes de projetos para cada cliente, né? Entendi. Tá, e assim, arquiteto, muitas pessoas pensam, mas contratar um arquiteto é um serviço de luxo, é algo muito caro. Isso está um pouco fora da realidade ou é isso mesmo? Depende muito, como você falou, o projeto, a situação. Como que é essa questão para que o público entenda que dá para se ter um arquiteto? Isso, na verdade, é aquilo que ela falou, varia muito da necessidade do cliente,
mas nós entendemos que o papel do arquiteto é atender da melhor maneira possível. Então, a gente tenta ajustar as necessidades do cliente com aquilo que ele tem disponível no momento, e por isso que a gente até trouxe essas tendências de fazer você mesmo, soluções que são mais viáveis, justamente pensando nisso, porque o arquiteto ele precisa entrar na vida da pessoa, né, digamos assim, para entender aquilo que ela tem disponível para fazer, e de alguma forma a gente tem que se adequar para poder realizar aquele sonho da pessoa, tornar o espaço funcional de fato, deixar agradável para ela como aquilo que ela tinha imaginado. Entendi. Tá, em relação às maiores dificuldades, né, que a gente vê que as pessoas encontram na questão de buscar um arquiteto, você acha que, por exemplo, o que faz as pessoas não contratarem um arquiteto e tentar fazer por conta própria ou até mesmo buscar opiniões de outras pessoas na montagem de um espaço? Como que acontece isso? Por que as pessoas meio que se preocupam em buscar um arquiteto no sentido, eu acho que eu não vou pegar? É que, na verdade, hoje em dia as pessoas têm essa visão justamente do que você falou, né? Do que para achar muito caro. Muito caro, achar muito caro. Mas, na verdade, assim, pouco se sabe sobre arquitetura, o que, de fato, um arquiteto faz. As pessoas linkam diretamente a só decoração. Mas, na verdade, muitas pessoas nos procuram, inclusive, quando elas já estão numa fase de obra já. Às vezes até para participar desse momento. Então, o que a gente sempre fala é que o arquiteto ele é primordial no começo para entender as suas necessidades e para que isso ocorra de uma forma que o projeto flua naturalmente, para que você não tenha nenhum problema futuro. Essas imagens que a gente está vendo, eu achei muito bonito, porque dá para ver que otimizou o espaço, deu para criar vários ambientes dentro desse espaço. Sim. Onde, digamos, uma digital influencer, ela pode tá fazendo seus vídeos, quem olha vai ver que são espaços distintos e junto com isso ela tem uma riqueza, né, de cores, de valorização do espaço dela, daquilo que ela está falando, as pessoas olham com outros olhos, né? A gente conseguiu criar nesse espaço 7 cenários. Maravilhoso! 7 cenários para ela ter essa variedade, né, de ambientes para ela poder gravar os vídeos, né? Sim. Que a gente percebeu que as influencers elas têm um cenário específico para um tema específico. Então a gente quis trazer isso, né? Diferentes espaços dentro de um único ambiente, para ela poder ter essa variedade. E aquele espaço, ele tinha quanto de tamanho? Ele tinha 15 a 20 metros quadrados no máximo. É que, na verdade, hoje em dia as pessoas têm alguns espaços conhecidos como home office, né? Que são aqueles espaços onde você tem um computador para trabalhar. No caso da digital influencer, ela não trabalha somente numa mesa, com uma escrivaninha e computador, ela precisa dos cenários. Então, o que partiu de princípio no nosso projeto foi o conceito diferenciado de um quarto. Por exemplo, a cama no centro, você poder ter essa possibilidade de transitar em volta. A gente tem todas as paredes livres, não tem nada encostado, a não ser a parede de fundo, que a gente simulou uma janela ali com a penteadeira. Então, a nossa ideia partiu do princípio de ter um tema diferente, mas assim também diferenciar na parte de conceito. Então, a cama, o que chamou muito a atenção do pessoal que visitou foi isso. Você olhar e ver que é possível você não sempre encostar a tua cama na parede, ela está solta e você consegue permear por todo o espaço. Entendi, maravilha. Eu achei assim muito bonito. Inclusive o colorido, né? Que eu acho que isso é uma coisa legal também, é uma pegada bacana que chama a atenção do público. Em relação à importância do impacto do arquiteto no dia a dia das pessoas, qual que é essa relação? O que vocês acham? O porquê que é importante? Olha, o arquiteto, na verdade, ele traz para a vida da pessoa um espaço funcional que sem um arquiteto provavelmente não seria possível, né? Porque às vezes exatamente, esse projeto é um exemplo disso, né? Quem é que imaginou que fosse possível a gente juntar o estúdio com o espaço de dormir e que ele realmente tivesse cara de quarto quando fosse necessário e cara de estúdio quando fosse necessário. Então, o arquiteto tem essa capacidade de trazer funcionalidade para o espaço,
né? Essa é uma das principais coisas que a gente consegue trazer, agregar para o dia a dia e também trazer mais conforto, né? Porque nós trazemos soluções de iluminação, soluções de cor, solução de mobiliário e tudo isso impacta diretamente no conforto da pessoa dentro de casa. Ela se sente mais dona do espaço, ela se sente mais confortável ali. Então, isso é direto que a gente sente diferente na vida da pessoa. Certeza. Bom, questão de funções agregadas ao trabalho do arquiteto, né? Porque muita gente tem dúvida, muita gente que acha que o arquiteto ele só ajuda a escolher os móveis, só ajuda a escolher as cores, papel de parede. Tem gente que pensa que é isso. Quais são as funções reais de um arquiteto? Isso também, né? A gente fala isso como uma fase do projeto. Mas quando a gente fala em arquiteto que trabalha com projeto de interiores, trabalha com projeto de arquitetura, paisagismo, na verdade ele é um combo da funcionalidade junto com a estética, que é o que resulta no conforto. Então, hoje em dia, depende muito da necessidade do que a pessoa quer fazer. Então, hoje os nossos escritórios recebem projetos de interiores, que envolvem, por exemplo, os espaços como esses, projetos comerciais também, projetos de arquitetura, quando você quer construir uma casa do zero, o arquiteto é o responsável pelo projeto arquitetônico. É para ele que você tem que sempre recorrer para que você tenha um projeto de melhor qualidade. E isso sempre aliado com interiores, porque quando você pensa em construir ou projetar, isso está sempre aliado ao que você vai ter futuramente ali, né? Com o layout necessário e o correto é o que sempre vai resultar nesse conforto. Existe também uma função nossa, que a maioria das pessoas não conhecem, mas a gente também pode fazer consultoria. Às vezes é só uma alteração de... eu não gosto dessa cor, o que seria melhor para o meu espaço, da função do espaço. Isso é uma consultoria também, a gente também faz isso. Então, achar que o projeto do arquiteto vai encarecer a minha obra é errado por isso, porque, na verdade, o trabalho do arquiteto, a ideia que a gente traz, reduz o seu investimento. Sim. Né? Porque é certeiro, né? A gente faz isso... e resolve. Quando a pessoa faz por conta, geralmente ela gasta muito mais do que ela deveria gastar para fazer aquilo. Então, são às vezes soluções muito simples, né, para solucionar e a gente consegue fazer isso. Então, pessoal, para que vocês entendam, é necessário sim a gente ter um escritório de arquitetura para você tentar colocar as suas ideias em prática e principalmente com pessoas certas, né? Com pessoas que vão saber trabalhar o teu espaço, otimizar e ao mesmo tempo deixar algo prático, né? Digamos, bonito, prático e aconchegante, né, meninas? Sim. Vou deixar então aqui, porque vocês ficaram juntas para fazer esse projeto. Isso. Mas cada uma tem o seu escritório. Exatamente. Então eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui no GC da Ludmila, ali ó. Escritório Leque Arquitetura, vocês buscam no Instagram para vocês terem mais informações, ela vai conversar com vocês, pode fazer uma consultoria como a Larissa falou. E a da Larissa ali, ó, Verde Arquitetura, que é L Verde Arquitetura. Isso as pessoas também mesmo. podem estar buscando, entrando em contato com você. Também. Gente, obrigada por Obrigada. vocês. Muito obrigada.